Olá! Hoje o nosso assunto é sobre fundos europeus de investimento e apoio a empresários. E muitos empreendedores imigrantes não sabem que podem acessar esses fundos e, para saber melhor a respeito, eu convidei hoje para partilhar desse assunto conosco Tamires Santos, que é fundadora e consultora da empresa Eurofund, que é a empresa especialista em fundos europeus. Especialista em fundos europeus. Sim. Então, a nossa conversa é sobre isso. Eu quero agradecer muito a Tamires, porque a gente não vai esconder que ela não queria vir, já tem muito tempo que eu convido. Já convidei algumas vezes, mas pela timidez, ela disse que não grava nem vídeos para as redes sociais dela, mas pela relevância desse assunto e pela importância de informar sobre isso, ela quis e aceitou vir aqui compartilhar conosco. Obrigada, Tamires. Muito obrigada. Vou deixar a sua apresentação mais formal para você mesma fazer, como eu faço com todos os nossos convidados. Sim. E sobre esse tema, depois da sua apresentação, o que você gostaria de começar compartilhando com a gente? Eu trabalho em Portugal há 5 anos. Eu já trabalhei em gabinetes de contabilidades e também na área de contabilidade de algumas empresas. E ali eu tive o primeiro contato com os incentivos financeiros. E sempre as empresas diziam, não, isso aí recebemos de incentivos financeiros. E eu ficava em dúvida, o que é esse assunto, né? E eu percebia que existia um tabu entre esse assunto, incentivos financeiros, que todo mundo sabia, mas ninguém sabia explicar muito bem. As empresas. Sim. E atenção, eu percebi também que essas informações ficavam muito concentradas nas grandes empresas. Por quê? Porque tem advogados, tem contabilistas, tem uma equipe. E eu também conheci pequenos e depois eu decidi começar o meu projeto para ajudar a trabalhar com startups e pequenas empresas. E eu tive clientes portugueses que chegaram para mim e disseram assim, eu contactava, informava que o projeto dele estava alinhado com um determinado projeto e eu poderia ajudá-lo. E eles diziam, mas eu não acredito nesses fundos europeus, não. Isso é verdade mesmo? Isso eu estou falando de empresários portugueses em Portugal, e eles diziam que desconheciam dessas informações. Que de fato é mesmo muito... É desconhecido. É burocrático. E eu percebi que se os apoios estão aí, é para serem usados. Óbvio que existem muitas regras para conseguir. Porém, eu percebia também que ficava muito concentrada nas grandes empresas e que utilizam muito... As grandes empresas utilizam muito para investimentos, expansão, contratação, e as pequenas empresas ali ficavam não conseguiam entender. Nem sabiam que existia. Sim, nem sabiam que existia. Então, a gente tem um pouquinho dessa missão de trazer a informação para esses pequenos, para as pequenas e médias empresas. Enfim, eu comecei a trabalhar, e eu vou dizer, a princípio, o que são os fundos europeus. É a primeira coisa que eu falo para todo mundo, todas as pessoas que eu conheço. São incentivos da União Europeia para o crescimento social e econômico dos países. Só que quando nós falamos de União Europeia, todos os países contribuem, porém, os que mais se beneficiam são os pequenos países, são os países menos desenvolvidos. Então, termina sendo também um apoio inclusivo. Eu percebo que termina sendo também um apoio bastante inclusivo, porque os menos desenvolvidos se beneficiam mais daqueles apoios. E, assim, qual é o objetivo do apoio dos fundos europeus? O objetivo é criação de empresa, expansão e também, como eu disse, incentivos à contratação. Tem muitos incentivos à contratação, redução de impostos, enfim, tem muitos apoios para diversos fins. Uma curiosidade, eu verifiquei também que de 1986 até agora, só Portugal se beneficiou de 106 mil milhões de apoios a fundo perdido. Então, tem muitas empresas sendo ajudadas, ainda bem, por esses apoios. Apesar que ainda tem muitos empresários que precisam também ter essas informações. Despertar para isso. Mas os fundos europeus perdidos... É um dinheiro, então, da União Europeia que pode ser utilizado por pequenas novas e médias empresas. É isso? Sim. É fundo perdido. O que é fundo perdido? É um dinheiro que é não reembolsável ao Estado. Óbvio,
sim, como eu digo a eles falam, é verdade, isso realmente procede? Eu fiz, sim, existe, é verdade. Porém, existem regras, são muitas regras. Para utilizá-los. E para utilizá-los, temos que prestar contas, existem muitas regras. Eu digo que é como se fosse uma selva, e os fundos europeus fossem uma selva, e você precisa de um guia para conseguir percorrer aquela selva. E alcançar. E para objetivos determinados pela própria União Europeia através de programas de incentivo? Sim. Porque o que eu percebi quando eu tive o primeiro contato com esse tema é que isso era, de fato, algo muito distante para uma empresa pequena como a minha, por exemplo, né? Ou uma empresa nova. E eu achei muito relevante compartilhar isso com empresários que estão iniciando seus empreendimentos em Portugal, porque é possível que empresas novas, empresas que estão se estruturando agora, façam projetos destinados para esses fundos. Sim. Ou seja, o fundo ele vem descrito em projetos, né, em programas, sim, na verdade, não é? Sim. Vai me corrigindo aí, Tamir. Ele vem descrito em programas disponíveis para empresas de diferentes segmentos e tamanhos, tá? E aí, naturalmente, as grandes empresas se beneficiam mais porque devem lá ter seus setores especializados em aplicar para esses programas, né? Aplicar projetos para esses programas. Agora, as empresas que têm, que são pequenas e médias e querem acessar esse investimento, esses programas, né, esse fundo europeu através dos programas que eles dispõem, primeiro, precisam saber se elas têm tudo que o programa exige que elas tenham como empresa, né? Sim. Segundo, elas precisam ter um projeto para aplicar naquele programa de acordo com os quesitos de elegibilidade. Sim. Né? E aí a sua empresa, hoje, faz exatamente o que nesse sentido? Sim, então o que nós temos que atentar na candidatura? Eu quero participar do determinado programa. Primeiro, parece óbvio, porém é onde as pessoas mais erram. São os critérios de elegibilidade, se sua empresa é elegível a participar daquele programa. Ou seja, recentemente uma cliente me procurou, ela é do Algarve, e ela disse, Tamires, eu tenho uma empresa no Algarve e eu quero participar deste programa. Vamos preparar o plano de negócio, a candidatura. E depois, quando eu abri o aviso, tinha lá, exclui turismo. Então, mas ela queria, pelo entusiasmo, pela oportunidade, ela queria fazer a candidatura. Eu expliquei, não, nós não podemos participar desta candidatura porque exclui o turismo. Ela, como é possível? Minha empresa de turismo, eu estou em Algarve, como é que esse programa exclui o turismo? Eu fiz, é o primeiro passo. Então, é verificar se a empresa é elegível a participar daquele programa. Pelo escopo do programa. Sim. Né? Já diz ali, as empresas que podem participar têm que ser essas. Já diz lá. Eles dizem os CAIs que podem participar. Atenção, o projeto, todos os programas, eles têm uma finalidade. Então, se a finalidade, por exemplo, é a expansão digital, eu não posso usar o projeto para remodelação, obras ou comprar uma carrinha. Então, o meu projeto tem que estar alinhado com o projeto, do programa. Então, muitos empresários me procuram e eu pergunto, por que você me procurou? Eles falam, Tamires, o regulamento é muito complexo, eu não percebo. Isso, para mim, eu fico muito perdido. É quase um papel, eu digo, de mentor. Nós fazemos um papel de mentor. Então, a primeira etapa é verificar se a empresa é elegível. E, realmente, é ler todo o regulamento, porque existem casos da pessoa preparar toda a candidatura, preparar o plano de negócios e chegar no final, ser rejeitado porque não verificou um requisito lá no início. Então, o primeiro passo é verificar se é elegível. Se a localização onde está a empresa, se aquele programa atende àquela localização. Também tem muito isso. Os projetos, eles são para determinada localização. Em Portugal. E isso para explicar, para aprofundar um pouquinho, sim, esses programas do Fundo Europeu, eles são sempre destinados a, como você bem, sim, disse, uma finalidade. Sim. Não é? E, às vezes, está direcionado a finalidades direcionada a ilhas, por exemplo, sim, ou então a região dos Açores, ou então a outra região. O norte, o Algarve, ou Alentejo, ou Lisboa, sempre. Isso vem sempre lá no escopo do projeto, sim, né? Do programa. E aí, quem quer
saber se pode participar, a primeira coisa que precisa fazer é ler como se fosse o edital do programa. Sim, sim. Né? Aí tem o time também, o tempo que o prazo... o programa abre no prazo, na data tal. E as pessoas não se atentam, que às vezes abre em maio e passa muito rápido. Então, tem que estar preparado. Então, tem que olhar a localização, se o seu projeto, se aquele programa atende o seu projeto naquela localização, se o objetivo do seu projeto, do seu investimento está alinhado com o programa. O time também, o tempo, eu digo que temos que estar preparados para não perder o comboio, então temos que estar com a candidatura e o plano de negócio tudo pronto, e quando a candidatura abrir, nos 3 primeiros dias já submeter, óbvio que com validações, revisões na plataforma antes de submeter. Sim, e pronto. E depois tem a etapa da submissão da candidatura, né, que a submissão da candidatura exige também atenção para os imigrantes que estão pretendendo. Tem que ter a empresa registrada, a maioria dos programas. Alguns aceitam empresário individual com contabilidade, porém com contabilidade organizada. Alguns, porém a maioria, eles deixam bem claro, tem que ter empresa aberta, registrada em Portugal. Não pode ter dívidas nem nas finanças e nem na segurança social. Então, basicamente, ter uma empresa registrada em Portugal, não ter dívida nem nas finanças e nem na segurança social. Uma empresa saudável. Sim, uma empresa saudável. Alguns programas, eles verificam o IES da empresa, se ela tem o lucro, enfim. E quando nós vamos fazer a submissão da candidatura, algumas vezes temos que inserir esses documentos. Porém, essas informações sempre estão lá nos editais. A maioria não ter dívida nem na segurança social, nem nas finanças, está com a empresa registrada. É o básico para nós conseguirmos poder preparar o plano de negócio, a candidatura e ajudar o empresário. Então, esses fundos hoje que existem e que estão disponíveis para empresas de todos os tamanhos e tal, cada programa, como você bem disse aqui, está direcionado a um ideal, digamos assim. Então, quando o programa está direcionado à expansão digital de uma empresa, as empresas que querem expandir para o digital podem, então, analisar o edital desse projeto, desse programa, e havendo ali a compatibilidade das funções e do requisito que se pede, ela pode entrar para se candidatar. Tem que ser sempre através de um consultor ou a empresa pode se candidatar direto? Ela pode fazer tudo sozinha, porém tem que ler o regulamento, escolhe o programa, lê o regulamento, prepara a candidatura, faz a submissão da candidatura e depois vai ter a parte de execução do projeto, pedidos de pagamentos e encerramento do projeto. Falando, parece muito simples, porém, na prática, hoje eu faço gestão de vários projetos. Na prática, principalmente a etapa de pedidos de pagamento. É muito complexo reorganizar faturas, fazer os pedidos de pagamento, participar de auditorias. Então, os pequenos empresários, muitas vezes, eles não têm acesso. Por quê? Sendo bem sincera, porque quando eu comecei, eu também procurei as outras consultorias aqui em Portugal. Até para fazer benchmark, entender um pouco. E o primeiro contato que eu tinha com as consultorias eram assim. Eu fazia a primeira reunião e a consultoria já dizia: plano de negócios, 1.500 euros. Candidatura, 250 euros. No primeiro contato comigo, pequeno empresário. Aí eu dizia: sim, mas... Aí ela: depois que a senhora fizer o pagamento, nós vamos começar a preparar o seu plano de negócios. E depois fazemos a candidatura. Quem é o pequeno empresário que vai, no início, pagar 2.000 para uma candidatura que, sendo bem sincera, só sai o resultado daqui a 6 meses, 1 ano, e você não sabe se vai conseguir ou não. Entendeu? E eu decidi o quê? Vou fazer o seguinte, vou inverter. Vou investir. Eu vou fazer como eu queria que fizesse comigo. Investindo. Primeiro, vou começar captar os pequenos. Eu trabalho hoje exclusivamente com os pequenos. Eu tenho preferência com os pequenos e médias empresas. Primeiro, eu vou conhecer o cliente
conhecer a história da empresa, conhecer o negócio do cliente, o primeiro contato. Segundo, eu deixo isso bem claro, todo mundo às vezes até fala, você faz filantropia. Faço a candidatura e o plano de negócio sem custo nenhum para o cliente. E terceiro, faça a candidatura. Se for aprovada, a candidatura for aprovada e com resultados, nós cobramos um percentual, cobramos o honorário. E eu sempre achei, trabalhar com pequenos empresários, temos que ser realistas. Não tem condições a pessoa chegar e pagar 2 mil. Então, assim, os pequenos empresários não têm condições de pagar 2 mil euros para se candidatar. Grandes empresas pagam para fazer um plano de negócios e, às vezes, aquele plano de negócios nem usa para candidatura, porque o programa, às vezes, não fechou, não conseguiu. Ele usa para um financiamento bancário. Isso é grandes empresas. E os pequenos empresários não têm condições. Por isso que, muitas vezes, eles não conseguem participar do programa. Verdade. Porque, para participar do programa, você precisa ter um plano de negócio. Às vezes não precisa ser um plano de negócio bem elaborado. Um pequeno plano de negócio, e nem isso eles têm. Eles não têm realmente suporte. Dá para fazer sozinho? Consegue fazer sozinho? Consegue. Porém, como eu disse, é uma selva, onde você vai entrar na selva e você não sabe o que vai encontrar ali, e você pode se frustrar, pode arrumar um problema com o Estado, você receber um incentivo e depois dizer, eu não sabia. Eu não sabia tinha que fazer assim ou que tinha que fazer assim. Eu não sabia, certo? Porém, por isso que eu sempre indico ter um consultor. E importante, como uma pessoa que tem muito interesse nesse assunto, uma coisa que eu percebi que muitas das vezes é uma característica comum entre os micro e pequenos empresários, micro e médio empresários, que é o seguinte: eu vou estudar e vou fazer a candidatura sozinho, ok. Foi aprovado. Você precisa saber que tudo aquilo que você descreveu no seu plano de negócio precisa ser executável, não é? E tudo aquilo que você executar, você precisa prestar conta ao Estado, que foi quem te concedeu o fundo. E esse processo do pós é muito detalhista. Não é, Tamires? Sim, porque você foi aprovado. Fui aprovado. Pronto, você vai receber um contrato. Primeiro tem que analisar aquele contrato e saber tudo o que você pode e não pode fazer durante aquele processo. Atenção, é fundo perdido, é um dinheiro não reembolsável. Então, tem muitas regras. Então, você vai receber um contrato e tem que analisar o contrato, autenticar, reconhecer, existe todo um custo, e depois tem um processo de pedido de pagamentos. Normalmente eles pagam em 3 parcelas, são 24 meses ou 18 meses e pagam em 3 tranches, eles chamam. E tem que reunir as faturas alinhadas com o projeto, que eles não vão aceitar qualquer fatura. Eu me candidatei a um projeto de digitalização, não posso entregar depois uma fatura de comprar uma carrinha com dinheiro. Então eu tenho que entregar as faturas para justificar. Você se propôs no plano de negócio. Tem que estar alinhado com o plano de negócios, sim. Exatamente. Por isso que é necessário uma equipe. Inclusive, todos os projetos que eu comecei, nenhum foram só com ou o empresário ou eu. Não. No mínimo, eram 3 pessoas. Eu dizia, porque é uma equipa. Quando um não consegue, o outro tem que estar ali. O outro, então, tem que ser um trabalho mesmo em equipe, como se diz no Brasil. Né? Em equipe, exatamente. Porque se a Vanessa dá informação, eu tenho o Felipe que me ajuda, se a Vanessa dá informação, eu faço o ajuste, faço as correções necessárias, mas também tem que ter o revisor. Então, é um trabalho em equipa. As pessoas dizem, eu posso fazer sozinho? Pode, porém, eu acho perigoso. Perigoso para você não se frustrar, para não se frustrar mesmo e perder a oportunidade, a oportunidade de ter aquele benefício. Então, é muito melhor você fazer um trabalho ali, partilhar, fazer um trabalho em equipe e conseguir o apoio que vai ajudar a sua empresa, enfim. Porém, tem apoio sim que dá para fazer sozinho. Agora vai exigir muito tempo. E muitos empresários dizem, Tamires, eu estou te procurando porque eu não tenho tempo. Os empresários hoje, todo mundo, nós, enfim, temos esse problema, questão do tempo. Eu não tenho tempo para ler regulamento, eu não tenho tempo para preparar documento, responder auditorias, eu não tenho tempo para nada. Nem para plano de negócio, nem para candidatura, nada. Então, só quero o dinheiro. Quer o dinheiro, exatamente. Então, por isso que eles contratam o consultor,
que termina nem sendo consultor, é um parceiro mesmo, vira um parceiro. É verdade, eu ia falar isso. Por isso que quando eu já tive casos que eu fiz reunião com pequenos empresários e que eu não quis avançar. Não quis. Eu estou falando assim, ingleses, tá? E eu não quis. E depois meu colega disse assim, mas por que, Tamires? Eu fiz. Entenda, isso é uma relação, não é um serviço que você vai fazer. E acabou, né? Não. É uma relação que vai ficar ali 2 anos, no mínimo. Então, tem que ser uma pessoa alinhada com seus valores, tem que ser com as suas virtudes, com a nossa filosofia. É uma parceria. É um trabalho em parceria. E é um trabalho quase que diário, sim, não é? Sim. Porque todo dia tem uma informação, ou um e-mail, ou um documento. Depois que passa pelo processo da candidatura, tem o processo de acompanhamento, se foi aprovado ou não. Então, vocês continuam nessa relação próxima. Sim. E depois, uma vez aprovado, tem a administração daquele projeto para ser feita e com uma empresa de consultoria. E eu não te convidei por acaso, eu acho que é muito importante para quem deseja entender melhor sobre o Fundo Europeu não reembolsável, que ele que é um meio de você alavancar a sua empresa em algumas esferas, né, em alguns segmentos, mas que isso é muito sério desde a hora que você escreve o que você vai fazer até a hora que você efetivamente vai executar, se for esse o caso, não é? E isso não dá para fazer sozinho, porque muitas das vezes o micro e pequeno, o pequeno e o médio empresário optam por fazer algumas coisas, deixar na sua gerência, ou por falta de mão de obra, ou por falta de dinheiro, enfim, por algumas questões, e acabam acumulando algumas tarefas, né? Nesse acúmulo de tarefa, traz a falsa impressão de que somos capazes de fazer várias coisas e que damos conta de entregar. Esquece, o Fundo Europeu é um programa que demanda de muito mais do que atenção. Demanda mesmo de um tempo estrondoso para se dedicar a entender aquilo tudo ali, a executar também, né? Porque durante a candidatura tem momentos que a gente precisa estar participativo, vai ao cartório, vê tal documento, escolhe, né? E tudo isso fazer sem a ajuda de um profissional que entende pode tornar muito perigoso. Um negócio que podia servir para ajudar pode vir como uma ferramenta de atrapalho muito grande para quem estava nesse momento de busca de incentivo ou de apoio. Não é? Sim, é o dinheiro do Estado. Se não cumprir todas as regras, no mínimo vai ter que devolver o dinheiro para o Estado. Então, nós ficamos ali no papel de estar dizendo, olha, tem que fazer isso e isso certinho, para que o empresário não tenha um problema. Eu, por exemplo, vou falar de um incentivo que é muito simples e muito trabalhoso. É um incentivo à contratação. Ele é um incentivo mais simples que tem, então existem incentivos aqui em Portugal para contratar pessoas desempregadas, ou seja, o objetivo é tirar uma pessoa do desemprego do mercado de trabalho, tirar uma pessoa do desemprego, ajudar a empresa e também ajudar a comunidade. É simples, porém, eu tenho que estar constantemente em contato com o pessoal do IFP. Constantemente. Ligando, às vezes videoconferência, acompanhando e-mails. Então, exige muito, muito, muito tempo. Enviando os documentos corretamente. Então, a gente eu digo até que nós ajudamos eles, ajudamos os empresários, ajudamos a comunidade, ajudamos a pessoa que conseguiu um emprego. Porém, tem que ser feito tudo muito corretamente. Porque, senão, o empresário desiste e ele vai ter que devolver o dinheiro. Ele vai ter que devolver. Então, termina um problemaço. Por isso que eu digo, é bom você ter alguém para te ajudar, um parceiro, um mentor. Eu falo que é um mentor, para te ajudar nesse percurso. E, como eu digo, é um processo que dura no mínimo 2 anos. Qualquer apoio demora. Então, você tem que escolher uma pessoa que vai estar muito acessível. Tem que ser muito acessível. Eu acho que esse é um perfil de consultor de fundos europeus. Tem que estar muito acessível para tirar dúvidas, porque isso é muito confuso para o pequeno empresário ainda. E tem uma outra questão que também vale a gente ponderar aqui. Os órgãos locais divergem com muitas informações, né? Então, às vezes, você vai num lugar
e te falam, olha, você tem que trazer esse documento. Aí você prepara todo aquele documento e leva. Quando chega lá, não é esse documento. Tem que trazer outro, não é? Sim. Isso também acontece com os programas do Fundo Europeu. Eu já passei por isso e vejo que constantemente a gente vai num órgão, seja qual for ele, se você for em pessoas diferentes, em dias diferentes, as pessoas vão te falar vão te dar informações totalmente diferentes. Teve um caso interessante que a Tamires está me auxiliando na candidatura do segundo projeto já, né? E um deles eu tinha que deixar uma documentação e ela me orientou assim, tira foto quando você chegar lá e me manda, tira a foto lá. E aí eu segui a instrução. No dia seguinte ela me disse que, embora eu tivesse até um protocolo, né? Eu entreguei um documento, me entregaram um protocolo. No dia seguinte disseram que não acusavam o recebimento do documento. Um documento sério, né? Então, assim, se eu não tivesse feito aquelas instruções, que eu sozinha não teria tido essa sacada, eu teria me garantido no protocolo que eu recebi, porque o protocolo é um documento que comprova que eu entreguei. Mas ela não, pela experiência dela, ela me indicou que eu deveria ter tirado a foto quando entreguei e foi de muita valia, né? A gente conseguiu avançar no processo por isso. E atenção, quando eu digo, tira uma foto, sempre muitas evidências, e é porque é um volume muito grande de processos que eles recebem. Então, eu também dou essa... E o que acontece? Quando eu digo, na hora que entregar, me avisa. E eu faço o quê? Eu ligo. Eu tenho que ligar e confirmo, a senhora recebeu o documento? E eles... sim. Não, ainda não recebi. Eu fiz... Então, assim, esse acompanhamento que a gente faz... Muito próximo. Tamires, eu entreguei, ok. Eu já ligo para lá, para o órgão, para saber se eles realmente receberam, se está em mãos. Então, esse trabalho não é só entregar lá. Então, normalmente, o empresário, quando vai fazer sozinho, ele entrega e fica esperando. O que será que vai acontecer? Então, o nosso trabalho é esse, é ficar acompanhando para ver se do outro lado estão fazendo. E também, como eu digo para eles, nós estamos ajudando eles. Quando instruímos o empresário a entregar o documento corretamente, já fazemos o trabalho de instrução. Porque o empresário poderia estar procurando diretamente o órgão público. Então, nós damos as instruções, a pessoa entrega lá o documento e nós somos o intermediário, o mediador. E ainda fico ligando. Recebeu o documento, ela entregou às 19h30. Aí, sim. E ainda envia um e-mail. Envia e-mail que liguei e confirmou que recebeu. Então, todo esse trabalho, esse cuidado, não é à toa. É para ajudar todos os lados, que eu digo, é a comunidade, são os órgãos, é o empresário, enfim. Por isso que eu digo que é um trabalho em equipa. Eu, hoje, eu não vejo... É difícil para um pequeno empresário fazer sozinho. É muito difícil. Eu acho arriscado. Porque é um processo minucioso e eu acho que é bem complexo também. E ele pode gastar tempo e dinheiro. Muito. Ele pode gastar, porque se ele fizer alguma coisa ali errada, eles vão dizer, não, você vai ter que ir lá, imprimir tudo de novo e reconhecer tudo novamente e fazer tudo novamente. Aí ele vai fazer isso 2, 3 vezes. Então, se eu disser, não, você vai ler essas páginas, vai assinar esse documento, vai me mostrar antes de entregar, isso é para garantir que tudo corra bem. Porque se for fazer no entusiasmo e sem orientação, vai ter que fazer 2, 3 vezes e desiste. E empresário hoje não tem tempo para estar refazendo. Então, é por isso que existe. E como eu disse, muitos dizem que... Eu acredito que eles não conseguem ainda um apoio, porque... A maioria das consultorias, eu respeito o trabalho de todas as consultorias. Cobram um pouco caro para dar um suporte. Então, fazer a candidatura, né? O que não garante nada. Só o plano de negócio. Muitos cobram 2.000, falam mesmo para mim, Tamires, esse plano de negócio que você fez, a gente cobra 2.600 euros. Eu já ouvi falar isso. Um consultor de uma empresa chegou e disse, Tamires, esse plano de negócio que você fez, nós cobramos 2.600 euros e pagam. Pagam, é verdade. E você não sabe. Eu falo assim, certo, mas atenção, não garante nada, você não garante resultado. Não garante resultado nenhum. E as pessoas pagam, obviamente, as grandes empresas. Então, qual é a pequena empresa que vai conseguir ter acesso a isso? Não, dificilmente. Difícil, Então, quando eles falam para mim, como é que eu não consigo? Como é que eu não sei? Eu fiz, claro que
enfim, vai ter que brigar ali com os grandes. E então eu decidi criar esse projeto nesse sentido. Primeiro, focar no relacionamento. Para mim, voltando um pouquinho do assunto, vendas para mim só tem um conceito. Isso é desde sempre na minha vida. Primeiro, se faz um relacionamento com a pessoa, conhece a pessoa. Segundo, eu agrego algum valor para o cliente. Hoje eu vejo como é que eu posso agregar. Eu dou informações, aconselhamento gratuito, faço a candidatura de forma gratuita, faço o plano de negócio de forma gratuita. E terceira etapa, vem a venda, que é a transação. É mediante o resultado. O cliente obteve resultado. Então, nós vamos fazer ali a transação. Agora sim, pago os honorários, o percentual. Recebeu, paga. Exatamente. É assim, ganhou. A minha etapa sempre foi essa. Eu primeiro conheço o cliente, vou gerar valor para ele, e na terceira etapa da venda, eu vou ali fazer a transação. Por quê? Porque meu cliente obteve resultados. E como eu disse, quando eu comecei, eu fui em várias consultorias e elas diziam, primeiro você paga. O que acontece comumente. Primeiro você paga, depois que você pagar, nós vamos preparar o plano de negócio e, por último, vinha o relacionamento, que era conhecer a Tamires, qual era o meu objetivo, qual era o que eu queria. Então, era invertido, entendeu? Eu fiz, não, você propôs a fazer um negócio que você gostaria de receber. Vou fazer um negócio alinhado com a minha filosofia. Mesmo que muitas pessoas as pessoas falam, Tamires, não é assim. Primeiro você tem... Eu faço, eu tenho que fazer... Eu vou começar fazendo de acordo com a minha... Vou conhecer, vou agregar o valor e depois a gente vai fazer a transação lá no final, mediante resultados. Então, eu acho que, como aqui as empresas são um pouco invertidas, quem é que vai chegar logo pagando uma coisa que não sabe se vai gerar valor e não sabe nem se vai ter um relacionamento ali com aquele... Enfim, respeito muito os trabalhos, porém, é difícil pequenos empresários ter acesso a essas informações, a essas mentorias, enfim, né? E a cuidar de todo o processo, né? Exatamente, Agora, Tamires, a gente está falando aqui de fundos não reembolsáveis, aquele dinheiro disponível que a gente pode acessar através dos projetos e não tem que devolver. Fundo perdido, Fundo perdido, fundo né? perdido. Fundos perdidos não reembolsáveis. As pessoas falam fundo perdido. Só que isso. Fundo perdido. Mas o que é fundo perdido? É um dinheiro não reembolsável que você vai receber do Estado e é não reembolsável. Agora, existe um reembolsável? Existe, sim. Tem uns que são os financiamentos. Eu não trabalho, eu só trabalho com, hoje, fundo perdido. Total. Porém, eu vou começar agora, um trabalho, porque o reembolsável se torna uma dívida. É um empréstimo. Exatamente, é um empréstimo, é uma dívida. Mas tem alguns apoios, inclusive o IFP tem uns que é para a criação da empresa, onde é linhas de crédito, porém com boas condições. Juros. Sim, porém precisa também apresentar o plano de negócios. Então tem que fazer um plano de negócios do seu projeto para conseguir aquele empréstimo. Porém é uma dívida. É uma dívida. Inclusive, agora eu fiz a formação, prova, já tenho autorização do Banco de Portugal para trabalhar com esses empréstimos. Com esses financiamentos, então, reembolsáveis. Sim, né? Que é um empréstimo. É um empréstimo com as bancas. Então, seria também uma forma de ajudar os empresários. Porém, é o que eu falo, é uma dívida, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Tem que estar muito ciente do que vai conseguir ali. Hoje eu só trabalho com fundo perdido, porém vai ter um segundo projeto que eu vou trabalhar, já está em andamento, que é para financiamentos para empresas. Sim. E aí, o que mais interessa hoje comunicar no sentido de que os novos negócios, as novas empresas em Portugal podem ter acesso a um dinheiro, a um projeto, né, um programa, na verdade, do Fundo Europeu, né, do Fundo Perdido, e elas podem acessar isso através de informações com a sua consultoria ou outra consultoria que ela deseje. Eu, particularmente, fiz e continuo a fazer os meus projetos com a sua consultoria por conta desse
dessa pequena diferença que você colocou, mas que representa 2.000, 2.500, 3.000 euros inicialmente para se candidatar, porque muitas vezes não é só o plano de negócio, você paga para fazer o consultor para fazer todo o processo de aplicação, né, e o acompanhamento depois. Existem consultorias que cobram por etapa, né, e aí cobram a primeira parte para fazer o plano de negócio ou a introdução do projeto, a adequação do projeto ao programa e depois, enfim, as outras etapas. Mas o que eu acho muito importante a gente destrinchar aqui hoje, como a gente está fazendo, é informar para as pequenas e médias empresas, sobretudo, né, que são as menos favorecidas nesse momento, que elas têm acesso, elas podem ter acesso. É uma questão de organizar, verificar se está elegível ou não e formalizar uma contratação séria que possa fazer com que elas cheguem a esse lugar. Existe, é possível, e que esses incentivos estão disponíveis para alavancar diferentes áreas de uma empresa, né? Eu acho que hoje, falando sobre investimento de apoio e incentivo a pequenas e médias empresas em Portugal, essa é a porta mais, digamos, mais acessível, né, para o pequeno e médio empresário pegar um dinheiro, investir no seu negócio sem ter uma dívida, digamos assim, né? E com relação aos fundos reembolsáveis, que são os chamados empréstimos, eles também hoje têm uma direção para melhorar ou para formalizar empresas ou para melhorar algumas áreas, mas com condições diferentes do banco, não é isso? Sim, tem condições, são boas condições, porém, como eu disse, precisa também um plano de negócios. E muitas vezes os pequenos empresários, eles não têm esse plano de negócios. Então, sempre vai cair no plano de negócios. Mas então, assim, é importante ter esse plano de negócios para tanto pedir fundo perdido quanto ter o empréstimo. Agora, quem não tem o negócio formalizado ainda, tá? Mas deseja formalizar, consegue te contratar ou para fazer uma pesquisa, por exemplo, da onde ele se encaixaria? Eu se não for empresário? Sempre quando me procuram, dizem, Tamires, eu não tenho empresa ainda, só tenho um sonho, a ideia. E mesmo assim, eu agendo a reunião, tiro uma hora para a pessoa para dar o aconselhamento. Nunca eu falo, não vou te atender porque você não tem empresa. Apresento todos os programas abertos. Eu falo, olha, vou te dar essa informação para o futuro da sua empresa, para o futuro do seu negócio. No momento, eu não posso te ajudar. Por quê? Eu só ajudo realmente pessoas que já têm empresas registradas. Que já estão elegíveis. Que já estão, exatamente, já estão registradas em Portugal. Porém, eu sempre atendo quem tem ainda a ideia, ou então é trabalhador independente, ou então até já que ainda está no Brasil e vai vir, eu tiro um momento, explico todos os programas que existem, digo tudo que é necessário para que no futuro a pessoa possa se preparar, ela saber que existe, se esses apoios estão aí, é para serem usados. Então, estão disponíveis. Estão né? disponíveis, exatamente. Digo o que é necessário e a pessoa já faz, e muitas dizem, poxa, Tamires, então, pronto. Um dia, quando eu der o passo de registrar minha empresa, eu já sei que isso é possível. Que se eu for contratar alguém, existe incentivo à contratação, tem incentivo para redução de impostos, tem incentivo para investimentos. Então, hoje, também tem essa missão, eu partilho o conhecimento. Faço o aconselhamento gratuito, mesmo se a pessoa não tiver a empresa registrada ainda. E digo, tem que procurar um contabilista, dou lá as sugestões. As orientações para que ele faça. Muito bacana saber também, Tamires, que nesse processo de conhecimento de como está a sua empresa para ficar elegível ou não, se a sua empresa está elegível ou não, muitas das vezes as empresas começam a se organizar, se elas não conseguem agora, elas começam a se organizar para aplicar para outros projetos. Tem algumas empresas que hoje trabalham com a gente lá no escritório, na Upwork, e elas estão se preparando para candidaturas, estão se preparando para alguns programas que começaram a pesquisar e entendem que vai de encontro às expectativas. E é muito importante a gente deixar claro que as empresas, independente do tamanho que elas tenham, elas podem pesquisar
se estão elegíveis para alcançar ou para acessar esses fundos. Não tem distinção. Se ela for uma empresa registrada em Portugal, ela pode se candidatar a algum desses fundos estando alinhada com a proposta, não é? Exatamente. No balcão dos fundos, eu também digo, sempre fica lá todos os programas para eles consultarem, apesar que se torna muito confuso porque são muitos programas, né? Porém, às vezes os empresários, quando me procuram, faz assim, olha, eu não tenho empresa ainda, mas eu tenho uma ideia e um dia eu queria falar com você. E teve um caso assim, que um senhor falou comigo, ele fez, Tamires, eu tenho uma ideia, é um senhor que mora no interior, no norte, Oliveiras, enfim, não sei. Ele disse, um senhor de 60 e poucos anos, ele disse, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho empresa ainda registrada. Aí eu fiz, não, mas vamos marcar a reunião. Aí ele fez, não, mas ainda não tenho uma empresa, não tenho nada, não sei o que. Bom, eu fiz, não, vamos, que é bom para o senhor saber disso. Mas fizemos ano passado a reunião. Ele me procurou semana passada, dizendo, Tamires, eu abri a minha empresa, uma ideia super inovadora, ele vai trazer uma coisa da Espanha, vai trazer um equipamento da Espanha que não existe em Portugal, vai ser uma coisa super inovadora mesmo. Um equipamento, enfim, não posso falar por, enfim, questão de ética. E ele disse, abri minha empresa, consegui comprar o equipamento e a gente já está preparando o plano de negócios dele. Eu e o Felipe estamos preparando o plano de negócio dele para a candidatura do investimento de base territorial, que vai abrir, está previsto para maio, enfim. Porém, ano passado, ele falou da ideia dele. Não tinha empresa ainda. Não tinha empresa e ele não queria marcar nem reunião. E eu disse, não, vamos marcar reunião. Vamos marcar reunião e eu vou te passar todas as informações de tudo que o senhor vai precisar. Aí eu disse, precisa empresa registrada, tá legal nas finanças, segurança social, contabilidade organizada e ter o seu negócio. Pronto, ele ouviu. Depois de 7 meses me procura dizendo, não, Tamires, tudo aquilo que a gente falou na reunião, eu fiz. E pronto, ele mandou todos os documentos e já estamos com o plano de negócio dele e já está quase no finalzinho, preparado. Só estamos esperando abrir o programa. E uma ideia super legal. Então, assim, se tiver, eu digo a eles, se tiver a ideia, não custa, vamos sentar e conversar 30 minutos para saber as oportunidades que estão aí, as oportunidades que tem no mercado. E não precisa ser agora, pode ser que daqui... Pode se planejar. Pode servir para daqui a 6 meses, 1 ano. E muitas vezes a pessoa pensa, eu tenho essa ideia, mas isso não me interessa agora porque eu não tenho empresa. Eu faço, não. Você vai saber essa informação e possa ser que daqui a 1 ano ela te sirva de alguma coisa, né? Te sirva para alguma coisa, enfim. Mas muitas vezes eles dizem, eu vendo bolo, eu vendo roupa, eu vendo não sei o quê. Não, eu não tenho empresa, não, vamos parar e vamos conversar um pouquinho, só para saber. Então, mesmo que não tenha empresa ainda, eu acho importante ter essas informações e saber que isto existe. Porque você não sabe qual é possível se planejar e acessar. Sim, eu falo para eles, tem o balcão dos fundos, que tem muitas informações no balcão dos fundos. E também dicas, se for elaborar a candidatura, atenção, ser claro na candidatura, dizer o que você quer. Eu quero fazer sozinho, né? Se decidir, quero fazer sozinho a candidatura. Então, primeiro, verificar o regulamento, verificar se é elegível, se a empresa, se o negócio é elegível, se o projeto está alinhado com o programa é para a transição digital. Então, o seu projeto tem que ser o desenvolvimento da plataforma, investir na área digital. Não pode ser comprar uma carrinha, não pode ser, enfim. Tem que estar alinhado. Atenção também, muito importante agora, inovação. Tem que ter inovação. Isso eu falo, pessoal, gente, é sério, isso está muito forte nos negócios. Tem que ter algo inovador. A concorrência está muito grande. O voucher, a primeira fase, foram 1.500 candidaturas. A segunda fase foram 3.200. Então, as pessoas já estão ficando cada vez mais preparadas. Então, tem que ter algo inovador no seu negócio. Outro ponto muito importante é a preocupação com o meio ambiente. Eu vi um programa, um regulamento de artistas. Era um concurso, um aviso para artistas receber apoio. Tem apoio para artistas também. Então, era ali para artistas e exigia que tivesse uma contribuição para a transição climática. E eu participei, às vezes eu participo das reuniões
das causas, só para, enfim, estar dentro do ecossistema. E eu me lembro que o artista perguntou, mas eu vou dizer que eu economizo papel, e a pessoa lá do regulamento, né, que estava fazendo a causa, disse, não, tem que ser realmente uma ação efetiva que contribua para a transição climática. Então, se os artistas estão sendo exigidos para receberem lá os seus incentivos, seus apoios, contribuição para o meio ambiente, quanto mais nós como empresas. Então, eu falo, às vezes eles ficam, é necessário isso mesmo? Sobretudo para entender que é uma exigência do projeto. Sim, a União Europeia agora está exigindo, e ela está lá nos regulamentos. Seu projeto, por mais benéfico que seja, ele tem que ser inovador. E também agora estão exigindo essa parte da transição climática. Né? Uma preocupação com o meio ambiente. Nós tivemos agora um aviso que eu tive o desafio de todo mundo. Gente, o desafio é a parte de como é que vocês vão contribuir para a transição climática. E diziam assim, Tamires, não sei. Eu fiz, vamos, isso é um desafio. Hoje nós temos que estar com esse pensamento. Então, tem lá no regulamento dizendo critérios, inovação, transição climática. Então, nós temos que cumprir o regulamento. Se decidir querer avançar na candidatura, eu quero avançar, eu quero fazer minha candidatura sozinha. Enfim, tem pessoas que são muito autônomas, querem fazer as coisas de forma independente. Eu entendo, porque eu também gosto de fazer, até para aprender. Porém, tem que ser... tem muita responsabilidade, porque ali você vai estar tirando a candidatura, a oportunidade de alguém. E, como eu disse, quando teve essa reunião da Startup Portugal, no primeiro aviso do voucher, e eles disseram, olha, muita gente fez candidaturas e não responderam várias questões de inovação, de contribuição. Aí eu fiquei olhando assim... Eu fiquei triste pelo sentido que quantas pessoas perderam a oportunidade de conseguir aquele apoio. Então, assim, você chega lá, fazer uma candidatura de qualquer jeito, se colou, enfim, é o famoso... Deixar a pergunta em branco. Você está tirando a oportunidade de alguém. E muita gente, até hoje eu escuto muita gente dizer, eu perdi a primeira e a segunda fase, porque eu não consegui preencher todos os quesitos, preencher todas as questões. A segunda vez agora foram 32 páginas. Então, assim, se for fazer com muita responsabilidade, responder as questões, atenção, inovação tem que ter uma parte inovadora. Né? O time, sempre respeitar, porque é muito rápido, então a pessoa tem que estar preparado para submeter e não perder o tempo ali. Ser objetivo, vá direto ao ponto. Normalmente as pessoas querem escrever muito para, enfim, impressionar. Saber o que cortar e o que colaborar é vital ali na candidatura. Ser objetivo. E claro, né? Claro, a questão da objetividade também pelo avaliador, porque ele tem 3.000 candidaturas para avaliar. Então, assim, vamos ser objetivos. Claros, vamos ser claros. O que é ser claro? Eu quero um investimento para digitalizar a minha empresa. O que eu preciso? Começa dizendo o que você quer. Eu quero digitalizar, quero criar uma plataforma para fazer a conexão de empresários e freelancers. Pronto. Vou conseguir, quero isso através disso. Então, também tem que ter coerência, tem que ser claro no que quer. Pronto. E dicas para elaborar a candidatura, né? Os principais, como eu falei, verificar os critérios de elegibilidade, ser claro, ser objetivo e ter atenção lá ao tempo da candidatura. Tem muita gente perdendo muito, eu escuto muitas pessoas dizendo, eu perdi falam que eu perdi o comboio. Eu não consigo. Perdeu o tempo de se candidatar. Perdeu aquele... Sim. E você tinha falado também, Tamires, que uma questão de as candidaturas geralmente não ficam abertas até a data X. Tem um número que eles calculam de acordo com o orçamento de cada programa para que a gente consiga, para que eles consigam atender, se 100% daquelas propostas forem aceitas, todo mundo está elegível naquele orçamento, né? O fato de se preparar com alguém ou se preparar bem para fazer uma candidatura,
com essa atenção, com esse cuidado de não deixar em branco, de entregar os documentos, de fazer tudo isso, não garante que esse primeiro, que vai ser aprovado, mas também não garante que você vai conseguir, não é porque você se elegeu sozinho, fez a sua candidatura sozinho, que você vai conseguir administrar tudo isso sozinho. Então, no ato de construir esse projeto que você vai apresentar, também é importante pensar sobre isso, né? Sim. Como você vai administrar se for aceito. Como é que vai executar, né? Sim, porque sim. muitas das vezes prepara muito bem, elabora muito bem o projeto e depois, na hora de executar, lembrando que você está num país que você ainda não conhece toda a logística de operar aqui, não é? Então, é mais um quesito para se pensar no fato de ter uma empresa auxiliando e ajudando. Porque no que você se propôs, e me corrija aqui se eu estiver errada, você não apenas programa a consultoria e faz esse processo da aplicação ao projeto. Você, uma vez o projeto aceito, você acompanha todo o processo de execução, não é isso? Sim, até o encerramento. Até o encerramento do projeto. Sim, como eu disse, eu digo que é 3 grandes etapas. É a preparação, é a submissão do projeto e depois temos a execução. Foi aprovado, ok. Então, nós temos ali, tem a parte de contratualização, de analisar o contrato, e dos pedidos de pagamento até o encerramento. Normalmente são 24 meses até o encerramento. Para fazer o projeto até acontecer, né? Sim, eles colocam lá no regulamento. Tem que concluir o projeto em até 24 meses. Então, em até 24 meses, temos que apresentar as faturas, apresentar o que foi feito com dinheiro, o projeto em andamento, enfim. Então, depois que sai o resultado, aí tem uma longa estrada para percorrer. E diante desse tema que eu achei, assim, não por acaso eu quis colocar isso como uma pauta importante para transmitir aos empresários que estão construindo seus novos negócios em Portugal, sobretudo imigrantes, mas até um parêntese, assim, existem empresários locais que já estiveram comigo no meu escritório e que disseram que nunca nem souberam desses fundos perdidos, né? Então, se nem os empresários locais, muitos deles não sabiam, quanto mais os empresários imigrantes. Então, é um assunto, sim, muito relevante para a gente tratar, informar aqui. Se as pessoas quiserem contratar esse serviço ou acessar esses fundos através da sua consultoria, vai ter aqui o arroba, né, e o endereço da Tamires, da Eurofund. O site, o Instagram. O site, as páginas, as redes todas. E o que você gostaria de deixar aqui? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os empresários que queiram acessar esses fundos ou queiram fazer isso através de você? Ainda que não seja através de você, mas que queiram acessar os fundos? Eu sempre pergunto, qual o risco? O que tem a perder em se candidatar a esses programas? Primeiro, que nós fazemos aconselhamento gratuito, fazemos a candidatura, ajudamos no plano de negócio, porque é um trabalho em conjunto. Eu preciso também que o empresário forneça as informações, ele fique junto. E eu digo, o que tem a perder? Não tem nada a perder. Então, assim, vale muito a pena. Como eu digo, se está aí é para ser usado. Porém, infelizmente, fica muito concentrado nas grandes empresas. As pequenas, nós estamos aqui também com a missão de passar essas informações para os pequenos empresários. Eu trabalho, e não é só os imigrantes, todos. Eu hoje tenho a maioria são os portugueses, e eles mesmos falam para mim. Isso realmente, quando o primeiro contato, eles dizem, isso realmente é verdade? Isso existe mesmo? Então, assim, se é confuso para eles, imagine para quem chega no país agora essa informação. Então, eu sugiro, sim, um mentor, um parceiro, alguém para ajudar nessa selva, né, para conseguir trilhar esse caminho. E vale muito a pena. É um apoio que ele é para o crescimento sustentável e inteligente das empresas. E eu sempre falo, inclusivo, porque ele é para beneficiar. Como dizem, beneficia os países menos desenvolvidos e também para beneficiar as pequenas e médias empresas. Então, se torna também um apoio inclusivo.
E se precisar de ajuda, aconselhamento, tirar alguma dúvida, eu sou 100% disponível. Como a Vanessa falou, tem Instagram, tem site, tem WhatsApp, tem tudo. E estamos aí nessa missão de partilhar as informações. Eu agradeço imensamente a sua partilha. Desde antes de você estar aqui, eu já achava que seria fundamental passar essas informações para empresários que estão chegando no país, que iniciando os seus negócios e que podem sim vislumbrar um dinheiro que eles não vão precisar devolver para investir na qualidade e no desenvolvimento inteligente da sua empresa aqui em Portugal. Muito obrigada, então, Tamires. Muito obrigada também a você que assistiu, compartilhou, curtiu. Deixa seu comentário. E esse assunto sobre fundos de investimento e apoio a novos negócios em Portugal é interessante para todo mundo. Quem está começando, quem já está com a sua empresa estabelecida, procura mais informações. A gente tem aqui a nossa parceira que a gente indica, mas se você tem outro interesse em fazer com outras pessoas, busque informações antes, leia os contratos que você assina e continua nos acompanhando, porque nós temos aqui sempre um assunto importante para quem está transitando o seu negócio para Portugal ou já tem um negócio aqui. Obrigada e até a próxima.